E temos uma mensagem do céu mesmo. Vamos orar para isso, né? Pai, obrigada pela tua bondade, obrigada porque é tão bom depender de ti, Senhor. Tu sempre se garante, não interessa qual seja a situação. Queremos te colocar diante de ti, se apegando-se às escrituras essa manhã, Senhor. Tu que falaste àquele povo na linguagem deles, Senhor, eu te peço, vem Espírito Santo de Deus, falar hoje a nós, na linguagem que nós entendemos, Senhor. Vem falar ao nosso coração, vem falar à nossa mente, ao nosso entendimento. Vem fazer, Senhor, a tua palavra viva em nossas vidas essa manhã. Vem nos mudar, vem nos tocar com ela e nos transformar, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Estamos aqui começando o nosso Apegando-se de Hebreus 4 e 5 essa manhã, né? Lembrando que esse livro é um livro de advertência para aqueles hebreus que tinham se convertido ao caminho, mas que estavam sofrendo perseguição e eles queriam voltar, né? Para evitar a perseguição, voltar àquilo que eles tinham antes recebido, né? Assim, eles viviam na promessa, entenderam Jesus, receberam Jesus, mas estavam, assim, pensando, né? Considerando voltar, apostatar da fé, como nós chamamos isso hoje, né? E aí, o que acontece? Eu queria relembrar alguns pontos cruciais de Hebreus 3, se pode dizer isso, né? Na verdade, o capítulo todo é crucial. Mas Hebreus 3, versículos 5 e 6 diz: pois ele foi fiel àquele que o designou, Jesus, né? Está falando de Jesus. Assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios do que a casa em si, né? E aí a gente lembra que Moisés, ele era servo, mas Jesus, ele é filho. Então, a gente precisa lembrar dessa pequena diferença aí entre esses dois. Versículos 7 e 8 e versículo 15 do capítulo 3, eles dizem: por isso o Espírito Santo diz, e aqui a gente está repetindo também o Salmo 95, lembra? Hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Então, é muito importante a gente lembrar de tudo o que aconteceu ali. A gente já fez, né, esse paralelo da saída, né, da libertação daquele povo do cativeiro do Egito. E aí eles estavam libertos, eles estavam livres, os egípcios não eram mais uma ameaça, e os egípcios, eles se configuram como o pecado na nossa vida, mas eles estavam passando por uma marcha para alcançar a terra prometida. E aí, o que é que acontece? A gente faz isso também, né? A gente passa por ali, e aí Deus está dizendo aqui a esses hebreus: olha, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Isso é verdade para mim e para você hoje. E aí, a gente precisa atentar para isso. Mais detalhes, volta lá em Hebreus 3. E, finalmente, em Hebreus 19, eu quero lembrar aqui, a palavra diz assim: vemos, portanto, esse portanto diz assim, dá uma olhada aí nesses versículos anteriores, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Isso aqui nas minhas anotações está vermelho e grifado aí, por causa da incredulidade. A gente vê as coisas, enxerga, ouve a palavra, mas não crê. Quando eu falo crer,
É crer mesmo, porque aquele povo, ele viu as 10 pragas do Egito, aquele povo, ele viu o livramento da nação de uma maneira incrível, né? Eles saíram sem um derramamento de uma gota de sangue sequer. Eles viram o mar vermelho se abrir diante deles, passaram na terra seca, eles viram águas amargas se transformarem em água potável, né? Eles viram uma série de coisas, suprimento de maná que vinha do céu todos os dias, Deus dizendo, todo dia o pão, todo dia o pão. Ele hoje diz para mim e para você, todo dia o pão da vida, todo dia o pão ele dá para mim e para você, né? Enfim, ele deu codornizes, ele fez água jorrar de pedra, mas aquele povo, na hora de entrar na terra prometida, o que aconteceu? Eles viram gigantes e se sentiram como gafanhotos. E porque se sentiram como gafanhotos, eles não entraram na promessa, não tomaram parte da promessa, mas eles vagaram no deserto e passaram ali 40 anos até que morressem todos os que saíram do Egito com idade militar, que é 12 anos de idade. Todos que saíram do Egito com mais de 12 anos pereceram no deserto, a menos de Josué e Caleb. Que o quê? Que creram. Tá? Essa é a diferença. Agora hoje nós vamos fazer Hebreus 4 e 5, porque estão muito entrelaçados, são pequenininhos, mas vamos nessa, tá? Hebreus 4, 1 e 2 diz assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Então, é muito importante que a gente capture isso. Nós precisamos ter fé. Ter fé significa crer de fato nas boas novas. Não significa levantar a mão e dizer, eu creio. Não significa levantar a mão e dizer, eu quero. Na verdade, é uma coisa interior. No íntimo, ou você crê, ou você não crê, e isso é uma decisão de vida ou morte, né? Como já colocamos aqui. Eu queria, nesse trecho aqui, né, que a gente acabou de ler, a palavra diz assim, de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé. Pois não a receberam com fé. E é muito interessante a ARA, a versão Almeida, revisada e atualizada, ela diz assim, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. E eu vi um comentário muito interessante, eu vou trazer para vocês, para mim parecia Deus falando comigo. Eu tenho deficiência de cálcio e aí todo dia eu tomo cálcio, eu tenho minha dosagem diária do pão e do cálcio. E o meu cálcio, como muitos outros, né, a gente chama de apresentações, ele vem acompanhado com vitamina D. Se você pegar isso aí, vem. Por quê? Porque é um processo de captura. Eu tomo cálcio, mas se eu não tiver a vitamina D para fazer a degustação disso lá dentro, o cálcio entra, o cálcio sai. Assim é a palavra. A gente recebe a palavra, mas se a gente não tiver a vitamina da fé, a gente não vai fazer uso dessa palavra que a gente está ouvindo, dessa boa nova que a gente recebeu, percebe? A gente precisa ter a palavra, o ouvir acompanhado pela fé. E aí, assim, a gente pode entrar no descanso, né? Entrar no descanso. Está lá no versículo 1, ele diz assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus. O que é esse descanso de Deus? Significa que a gente vai dormir? Será que a gente vai fazer? Não é, porque o descanso é de Deus. E lembra o versículo que diz assim, não dormita
a sentinela de Israel. Deus não dorme. Deus não dorme, né? Então, ele não está chamando a gente para dormir. Quando a gente fala do descanso de Deus, a gente está falando da paz do Senhor. A gente está falando de liberdade, liberdade de ser verdadeiro, de não se esconder, liberdade de enfrentar o mal e se levantar contra o mal, o pecado, né? Os maus hábitos. O descanso, ele significa sair do domínio do pecado, sair do controle do pecado. Pecar, eu não existo, eu não consigo, para com isso, porque Deus, ele é conosco, né? Eu saio do domínio do medo, eu saio do domínio da amargura, eu saio do domínio do rancor, eu saio do domínio da ganância, eu saio do domínio do pecado. E eu quero louvar a Deus com a minha vida. É bom a gente sempre pensar assim. Na verdade, não deveria precisar, mas dada a nossa natureza falha, é bom assim, se Jesus estivesse aqui, eu estava fazendo isso, eu estava falando mal dessa pessoa, eu estava desejando aquele negócio que não é meu, é de outra pessoa, eu estava espizinhando alguém, assim, a roupa é bonitinha, mas ela não se ajeita muito ali, e aí botando a outra pessoa para trás, ou falando alguma coisa, ou desejando alguma coisa, ela tem, mas eu não tenho, e aí se botando para baixo. Gente, a gente tem que assumir a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos perfeitos, somos diferentes. Aleluia por isso, né? Deus nos fez únicos, mas nós somos todos filhos de Deus, e isso é o que temos de mais precioso na nossa vida. Vamos para frente, versículos 3 a 5. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, perdão, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, sábado, descanso, estão ligados? E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Gente, isso aí, de novo, está citando Salmo 95, grande conexão desse trecho de Hebreus com Salmo 95. 95:11, ele diz, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O que é o descanso do Senhor? É o caminhar com o Senhor, é o estar ligado a Ele. Aqui houve uma referência ao sábado. Deus disse que larga tudo e vem ficar comigo. A coisa no mundo judaico, né? Ela é tomada ao ponto assim de eles não andam de elevador, eles não cozinham, eles não fazem atividade, mas a ideia não é no mundo material, mas é no mundo espiritual. O sábado é um momento separado para eu estar em conexão com Deus, sem me preocupar com mais nada. Eu não quero me preocupar com a roupa que eu visto, eu não quero me preocupar com a comida que eu como, eu quero estar em conexão com Deus. Esse é o sentido do descanso, é o andar junto com o Senhor. Amém? Guarda isso aí, vai anotando as coisas para a gente comentar depois. Hebreus 4, 6 a 9 diz assim, portanto, o descanso está disponível para que alguns, ressalta aí esse alguns, minha gente, entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Ele repete ou não repete? Você não pode dizer que não ouviu, né? Se não ouviu da outra vez, ouviu agora por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje, entre aspas, né? Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz,
não endureçam o coração. Ele está falando de Davi, mas Davi ele não é muito antes de Hebreus, sim, da carta aos Hebreus, sim, mas a gente está falando aqui do Salmo 95, lembra? Salmo 95, 7 e 8 diz exatamente isso. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Versículo 8. Se Josué lhes tivesse dado descanso, ou seja, se eles tivessem realmente entrado na presença de Deus, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Gente, a gente não precisava do apegando-se para entender isso aqui, porque Deus está falando muito claro, muito claro. Não há algo que precise ser abandonado. Eu tenho Gênesis, lá atrás, Gênesis 2, Deus estabeleceu o dia do descanso. Se você quiser anotar, Gênesis 2, versículos 2 e 3, diz assim, no 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo. Pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Começou lá no Gênesis. Deus disse, tem aqui todas essas coisas materiais, eu fiz o céu, eu fiz a terra, eu fiz o mar, eu fiz os peixes, eu fiz os répteis, eu fiz o homem, e agora o descanso, agora a conexão. Larga tudo isso que eu fiz e dei a você, homem, mulher, mas fixe comigo agora no sábado. O sábado foi feito para mim e para você, né? E aqui fala de Josué. Josué, minha gente, o nome de Josué é o mesmo nome de Jesus. Era um nome muito comum no mundo hebraico na época, né? Então, Josué, ele conduziu o povo de Israel para Canaã. O que era Canaã? Era a terra prometida, aqui na terra, ao povo, à descendência de Abraão. Se lembra? Aquela terra que ele disse, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Jesus, o Messias, ele vai conduzir o povo escolhido de Deus para Canaã celestial, né? E aí fica claro, Jesus é maior do que Josué. Jesus é maior do que Josué. Esse é o tema aqui, né? Intrincado com o descanso, que é o convite para nós. Aqui, esse capítulo está falando da pessoa de Jesus, como um sumo sacerdote, como a gente vai ver mais para frente também. Por isso está entrando essa ideia de Josué aí, percebe? Continuando nos versículos 10 e 11, o texto diz assim, porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Eu amo esse jogo de palavras. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Gente, vocês não acham interessante? Eu nunca tinha marcado antes, grifado antes, essa história de, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Que é isso? Que doidice é essa da gente se esforçar para entrar no descanso de Deus? Gente, não é natural, não é da natureza humana, carnal, a gente buscar a Deus. Não é, não é. A gente precisa entender isso, porque senão a gente fica achando que a gente vai buscar Deus. Ah, tudo bem, eu vou buscar Deus. Deixa comigo. Tanta gente que diz assim, não, eu nem vou para a igreja, eu tenho minha relação com Deus aqui, e para mim está bom, estou satisfeito. Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, não é nada disso. A gente realmente precisa fazer um esforço para buscar a Deus. Nós precisamos fazer esse esforço para entrarmos nesse descanso, nessa comunhão com o Pai. E se a gente não entender isso, a gente não vai se esforçar e aí a gente não vai desfrutar, tá? Então, esse aparente contrassenso aqui é a gente
entender essa necessidade. A obra foi feita, o Senhor já fez tudo para a nossa salvação e para a nossa comunhão. Ele abriu todo o caminho. Lembra? Ele rasgou o véu foi rasgado de cima a baixo. E agora a gente tem entrada para o Pai, mas o que acontece? Ele está batendo a porta, ele está batendo, mas a gente tem que se levantar e a gente precisa abrir a porta para ele entrar, e aí sim teremos comunhão. Ele será conosco e nós com ele. Amém? Vamos nessa, vamos se ligando aí, né? Aí, nós, hoje, entenda, nós já entramos na terra prometida, nós fomos libertos do pecado, lembra? O sozo, nós temos a salvação, é nossa, o Espírito Santo veio morar, habitar dentro de nós, mas agora a gente precisa aprender a viver com Deus, a conquistar essa terra. A gente realmente não tem tempo aqui de ir para o Antigo Testamento, gente. O livro de Josué é uma coisa linda. Ai, Jesus, está falando para a gente fazer Josué depois. Não sei, hein? Será que a gente vai entrar pelo Antigo Testamento com Josué? Porque é a conquista da terra. Os inimigos habitavam ali. E Deus foi junto com eles, conquistando o inimigo. Lembra? Eles foram libertos do cativeiro do Egito, mas havia os inimigos na terra, dentro da terra, em nós. Há o nosso inimigo, aquilo que a gente precisa dominar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, há gigantes habitando em nós e nós precisamos vencer esses gigantes junto com o Senhor. Amém? Isso é importante, a gente não pode se omitir a isso, a gente não pode pensar que é só vir para a igreja. Eu insisto nisso, porque realmente não é por aí. A gente precisa ser diligente na nossa fé. A gente precisa se esforçar verdadeiramente para sair da nossa apatia, né? Fé não é algo passivo. A fé, ela significa obediência, né? Ela significa a gente agir em conformidade com a palavra de Deus, né? A gente precisa se achegar a ele. Continuando nos versículos 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a ele que prestamos conta no presente, viu? Não é prestaremos, prestamos conta. E a gente, você já teve a impressão de que o pastor está falando lá na frente, no microfone, e esse cara está falando comigo, não é possível. Você já teve essa impressão, assim, de que ele está falando direto para mim? Meu Deus, não diga meu nome aí, não, né? Eu já tive essa impressão. Várias vezes, já tive essa impressão, confesso assim, meu Jesus. Aí é ruim, é bom. É ruim, porque a gente fica assim, ai, né? Que sensação estranha de estar aqui exposto. Mas Deus não nos expõe diante dos outros, Ele nos expõe diante de nós mesmos, porque Ele está vendo tudo na nossa vida. Ele diz, Kátia, eu estou vendo. Cátia, eu estou vendo, é assim mesmo que você quer fazer? Você acha que isso é certo? Então, ele vai falando. Olha, palavra de Deus, minha gente, vocês já conhecem esse trecho, né? Eu vou pedir assim, todo mundo levanta a mão. Ah, não, tá todo mundo fechado aí. A menos dos queridinhos aqui, né? Valéria, Flávia, Ana Cristina, Tânia está se arrumando para ir para a igreja. Abri, estou ouvindo. Levanta a mão. Vocês já ouviram esse negócio? A palavra de Deus é cortante, ela divide juntas e medulas, ela penetra a alma e o espírito. Minha gente, aê, muito bem, Marco. Não, brincadeira, Larissa. Gente, é o seguinte, a palavra de Deus, ela nos limpa. A gente precisa entender. Eu vou parar aqui um minuto para falar sobre a palavra de Deus. Porque
A palavra de Deus, ela faz muita coisa na nossa vida. A gente não sente, a gente pensa que está lendo um livro, um romance, sei lá, um livro de história, um livro de estudo científico, mas não é. É a palavra de Deus, ela tem poder, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus, ela fica escondida em nosso coração e nos livra do pecado. A palavra de Deus, ela é conselheira. A palavra de Deus é fonte de força para mim e para você. Salmos 119, 28. Isso aqui é tudo citação de Salmos, viu? Eu vou dizer para você, ela limpa, versículo 9. Ela fica escondida nos nossos corações e nos livra do pecado, versículo 11. Ela é conselheira. E aí, quando a gente se deleita na palavra de Deus, ela se torna fonte de conselho e orientação, versículo 24. Ela é fonte de força para a gente, versículo 28. Ela é uma fonte de iluminação e orientação. Quando essa palavra entra em nós, ela traz luz para a nossa vida, ela torna a gente em sábias, pessoas sábias e pessoas compreensivas. Versículos 105 e 130. Ela dá paz àqueles que a amam. Nós ficamos seguros nela, porque a palavra de Deus é um lugar seguro. Versículo 165. Tudo isso do Salmo 119. Minha gente, Salmo 119. Já passei uma época da minha vida só mergulhando no 119, muito bom. É aquele bem compridão, né? Continuando, versículo 12b. Penetrando entre a alma e o espírito. Aqui eu achei uma explicação maravilhosa que eu quero passar para vocês. A alma e o espírito, as duas, fazem parte do nosso ser interior. Mas acontece que, às vezes, é feita uma distinção na palavra com relação à alma e espírito. Por isso que ela vai ali, bem no meio, penetrando entre a alma e o espírito. A alma, normalmente, parece focar na nossa individualidade. A alma é como eu sinto, a alma é como eu me vejo, né? É aquela coisa da mente, da vontade, das emoções. O espírito, ele parece se concentrar mais no contato nosso, né, com Deus. O espírito é a nossa parte que se relaciona com o Espírito Santo de Deus, né? A gente está falando de poder, a gente está falando de fé, a gente está falando de dependência, a gente está falando de coisas muito mais celestiais, vamos dizer assim, né? Eternas, pelo menos, né? Se não estiver no lugar errado, não é celestial, é só eterno, né? Você pode ter eternamente o céu ou eternamente o inferno, enfim. Enfim, versículo 13. Tudo está descoberto, exposto aos olhos de Deus, e a Ele nós prestamos conta hoje, por isso que isso está no presente. Presta atenção nesse tempo verbal. Continuando aqui, para finalizar, Hebreus 4, né? 14 a 16. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Gente, esses versículos aqui, ele fala de Jesus como sumo sacerdote. E aqui, né, a gente vai ver essa coisa de sumo sacerdote um pouco mais para frente. Jesus, o sumo sacerdote, ele é um grande mediador. Jesus, ele não só é um intermediador, ele é um grande intermediador. Porque, lembra, a gente, como eu falei, né, vai estudar isso daqui para frente, estou só ressaltando aqui agora,
Por quê? Porque isso está falando o seguinte, Jesus é aquele que fez propiciação pelo pecado. Lembra, o sumo sacerdote, ele fazia isso, as pessoas traziam um animal e ali aquele sumo sacerdote fazia o derramamento do sangue daquele animal para propiciação, para pagamento, para acerto de contas do pecado. E aquilo apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, para o sangue de Cristo, que ia ser propiciação, sim, pelo nosso pecado. E aí depois a gente vai falar sobre isso de uma forma mais detalhada, mas aqui nós pegamos esse conselho. Gente, nós podemos nos aproximar de forma ousada. Ele sabe a nossa fraqueza, ele sabe o nosso pecado, não precisa ficar com vergonha, não precisa pegar a folhinha da videira e se esconder ali, porque ele vai matar um ser, que no caso é o ser Jesus, e com aquela pele, aquele sangue, ele vai cobrir a nossa nudez, ele vai cobrir o nosso pecado. Amém? Vamos para Hebreus 5, porque Hebreus 5 está atrelado a isso. Os versículos 1 e 2 são uma aula do autor de Hebreus sobre as funções de um sumo sacerdote. Então, se você não sabe o que é que fazia um sumo sacerdote, vai aqui agora. Hebreus 5, 1 a 4, diz assim: todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. Esse é um detalhe daquele sumo sacerdote mortal, humano, né? É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, aqui é um resumão lindo, maravilhoso, de tudo o que o sumo sacerdote mortal faria, suas atribuições. E aí é muito importante que a gente lembre essa coisa que o sumo sacerdote ele oferecia sacrifício por si mesmo também. Ele também pecava, ele também carecia do sacrifício para a propiciação dos pecados, né? E era Deus que estabelecia o sumo sacerdote. E aí vem alguma coisa, assim, Deus estabeleceu os sumos sacerdotes quando e como. Você pode ir lá em Êxodo 28, eu vou só dar uma lembrada aqui. O sumo sacerdote, ele era escolhido, primeiro, dentro da tribo de Levi. Lembra que tinha os levitas que cuidavam do templo? Mas nem todo levita era sacerdote. Nem todo levita era sacerdote. Eles tinham atribuições. Então, o que aconteceu ali? Dentre os filhos de Levi, Levi teve 3 filhos. Os sacerdotes, eles eram descendentes do filho de Levi, chamado Coate. E Coate, na verdade, era o avô de Arão. Lembra que Arão foi o primeiro sumo sacerdote instituído por Deus ali. Então, eles vinham da tribo de Levi, mas da linhagem de Coate, e, de novo, você precisa ir em Êxodo 28 para ver isso com mais detalhes. E aí, essa instituição, né? E aí, esse sumo sacerdote, ele teria que vir como Arão da descendência de Coate, tá? Então, Arão era filho de Arão, e Arão era filho de Coate, está lá em Êxodo 6, para dar aí a história, né, disso. Mas esse não era o caso de Jesus. Jesus, na verdade, ele confrontava a estrutura religiosa que estava ali, né? Os sumos sacerdotes estavam fazendo besteira àquela altura do campeonato, quando Jesus chegou por aqui. Era um povo separado por Deus, né? Para cuidar das pessoas, mas eram eles mesmos corrompidos. E aí a gente continua em Hebreus 5, né? 5 e 6. Por isso, Cristo não tomou para si
a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, Salmo 2:7, você é meu filho, hoje o gerei. Isso é Salmos 2:7. E em outra passagem, ele diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Não é a mesma ordem de Arão e Coate, tá? Isso é Salmos 110, 4, ou seja, já estava profetizado no Antigo Testamento, só que agora Deus estava instituindo Jesus na ordem de Melquisedeque. Gente, a gente vai falar mais sobre isso em Hebreus 7, não é hoje, mais para frente, porque Hebreus 7 é em cima da ordem de Melquisedeque, da qual Jesus era sumo sacerdote. A gente vai falar sobre isso. Se você ficar curioso, curiosa, daqui até lá, vai lá em Gênesis 14, versículos 13 a 21, você vai ver a fala da Bíblia sobre essa ordem de Melquisedeque. Entortador de língua aqui, né? Mas vamos caminhar aqui. Hebreus 7 a 5, Hebreus 5, né? 7 a 5. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sacrifício. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacrifício de Jesus, claro, óbvio, era diferente dos sacrifícios oferecidos pelos outros sumos sacerdotes, percebe? Os sumos sacerdotes descendentes de Arão, né, ali, eles eram diferentes, eles eram escolhidos nessa linhagem. Jesus não era nem da linhagem dos levitas. Lembra que Jesus era o leão da tribo de Judá, ele era da tribo de Judá, então ele não fazia parte disso, mas ele era foi feito por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como eu já falei, né? Então, o sacrifício dele foi diferente. E os nossos pecados, eles foram pagos não em suaves prestações, né? Como era feito ali, aquele sacrifício precisava ser repetido, né? O sacrifício dos sumos sacerdotes, ele precisava ser repetido, mas o sacrifício de Jesus, ele foi único e suficiente pelos pecados de todos os seres humanos. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e ele nos deu a salvação eterna. A gente não tem que se preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar com o nosso relacionamento com Deus. E aí nós vamos agora para o último trechinho de Hebreus 5. Hebreus 5, 11 a 14. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir
entre certo e errado. Gente, não se sintam ofendidos. Esse trecho meu está todo marcado de vermelho. E aí, eles dizem, os autores, ou o autor, né, de Hebreus, diz, sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Não sou eu dizendo isso para vocês, é Deus dizendo isso para nós todos, tá? Vamos entender aqui os papéis. É Deus falando conosco. O que acontece é que Deus gostaria de nos explicar coisas que são mais difíceis até da gente entender, mas Ele pode nos explicar. Ele poderia, mas Ele não pode porque nós somos displicentes no entendimento da palavra. Deus nos dá conforme a nossa sede. A gente precisa querer, a gente precisa ansiar, a gente precisa desejar, entender a palavra de Deus e buscar isso proativamente. Então, ele está falando comigo também, não sou eu, insisto, chamando vocês de displicentes, é a palavra chamando a todos nós. Nós não podemos nos tornar displicentes com o que nós ouvimos, com o que nós recebemos de Deus. A gente precisa ser mais ousado e mais proativo em buscar essa palavra. E aí ele coloca uma figura que nós todos podemos facilmente entender. Minha gente, ele diz que se a gente é criança, a gente precisa de leitinho, a gente não pode ingerir alimento sólido, as coisas mais profundas de Deus. Quem se alimenta de leite ainda é criança. A gente precisa sair desse estágio de criança, de tomar leitinho, para a gente ir buscar as coisas mais difíceis que o Espírito Santo de Deus quer descortinar para nós. Mas a gente só pode fazer isso se a gente estiver buscando na palavra do Senhor. Aí ele diz, o alimento sólido é para o adulto. E aí eu quero que você marque aí, cada um de vocês assistindo esse vídeo mais tarde ou agora ao vivo. Assine aí embaixo, marque aí, pela prática constante. Se você tiver na NVI, vai dizer exatamente isso. No versículo 14, o alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. E é isso que vem, né? O discernimento das coisas certas e erradas. Porque, minha gente, o nosso entendimento é que a gente não quer fazer coisas erradas. Quando a gente faz coisa errada, quando a gente peca, é porque a gente não sabe que isso é errado, que isso é mal. Aí diz, não, tudo bem, Zé, é besteira. Não, a gente faz assim, menina, vamos parar de falar mal de não sei de quem, vamos orar. Ah, não, mas eu preciso desabafar. Eu preciso... Isso vai desabafa sozinho no seu quarto com o Senhor. Senhor, aquela pessoa ali, me aborreceu, me chateou, estou aqui, parará, papapá. Ai, me alivia, Senhor, tira isso aqui de mim. Então, é muito importante que a gente aprenda a estar verdadeiramente buscando discernimento entre o que é certo e no que é errado. E aí, só para fechar aqui, minha gente, eu peguei uma série aí. Quem tiver caneta e papel, pegue, não anote na Bíblia, não, porque é um bocado de referência que não é diretamente ligada ao versículo. Mas é incrível como Deus fala dos sentidos espirituais que a gente precisa aguçar. Então, eu vou falar para você rapidinho aqui. Paladar espiritual, né? A palavra de Deus em 1 Pedro 2,3 fala isso. Se é que já provaste que o Senhor é misericordioso. 1 Pedro 2,3. Aí a palavra em Salmo também, 34,8 diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Ele fala de provar, de degustar. Segundo sentido, audição espiritual. Tem duas referências aqui. Isaías 55,3 diz, ouça e sua alma viverá. Ouça e sua alma viverá. Isaías 55,3. E outra, Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Isso não está só em um versículo de Apocalipse, né? Mas está sim em Apocalipse 2,7. Terceiro, visão espiritual. Salmos 119, 18.
Abre meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Salmos 119, 18. Os olhos do seu entendimento, nosso entendimento é o nosso coração, né? Sendo iluminados. Efésios 1:18. Efésios 1:18 fala dos olhos do nosso coração serem iluminados. Quarto, olfato espiritual. Isaías 11:3 diz assim: ele farejará rapidamente no temor do Senhor. Isso foi Isaías 11:3. E Filipenses 4:18 também fala de olfato, diz: estou satisfeito, tenho recebido de você um aroma suave. Eu tenho recebido de você um aroma suave. Quinto, sentido espiritual, o tato, a sensibilidade, né? Sentir espiritual. Versículo 19 de 2 Reis 22. 2 Reis 22, 19 diz: porque o seu coração foi terno e você se humilhou diante do Senhor. É o coração terno, o coração sensível, né? E Efésios 4, 18 e 19 fala: o endurecimento do seu coração, que perdendo o sentimento, se entregaram, que faz parte de outras coisas, né? A licenciosidade. A gente perde a sensibilidade, e aí, quando a gente perde a sensibilidade, a gente começa a fazer tonteira, a gente começa a fazer bobagem. Enfim, terminamos aqui o que a gente queria falar para vocês a respeito de Hebreus 4 e 5, né? Vamos para os nossos comentários, povo. Pode abrir aí e começar a falar. Vamos nós. Vou aumentar aqui meu volume. Eita. Pronto, vocês estão vendo como... Aqui, vai, Aninha. Vou deixar o meu coisa no mudo aqui. Eu já quero começar aqui também. Bom dia aí a todos, né? Esse capítulo 4, Kátia, de Hebreus, eu até tinha citado ele, né, num estudo anterior, antecipei, na verdade, porque, assim, ele fala muito ao meu coração, sabe? E eu queria compartilhar aqui com vocês o versículo 16, né, quando ele diz que a gente pode nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E deixa eu só pedir aqui um pouco. E, assim, para mim, teve uma época que esse versículo falou muito comigo. Eu trazia muita culpa, né, no meu coração por coisas passadas, assim, eu carregava muita culpa. E quando eu me deparei com esse versículo, né, que ele fala de Jesus assim como esse sumo sacerdote, que a gente não precisa mais fazer sacrifício, a gente não precisa mais, sabe, assim, né? Ele é acessível, né? É só a gente se aproximar. E eu queria aqui falar da importância daquela confissão que a gente faz no culto, toda vez aquela oração. Às vezes a gente passa assim, né, como algo, mas aquela oração é tão importante, né? Você todo domingo ali no culto, mas também, lógico, e sempre na sua casa. Mas a gente está ali realmente se colocando, porque a gente tem um sumo sacerdote. É nessa confiança que a gente se aproxima, porque ele perdoa todos os nossos pecados. A gente não pode carregar mais culpa, remorso, né? Basta a gente se aproximar dele, a gente vai receber a graça, né? Então, tudo que a gente precisa para curar o nosso coração, a gente encontra nele, nesse sumo sacerdote. Para mim é maravilhoso isso. Amém. Tem mais aí?
Isso, aqui eu estou trabalhando com 2 tempos, minha gente. Tem o tempo do Zoom e tem o tempo do YouTube. Então, se eu ligar aqui, o negócio fica tocando ainda o que está vindo do YouTube para mim aqui. Quem mais? Vamos lá, essa colocação de Ana Cristina, preciosa, né? É realmente, Hebreus chama a gente, né, para essa reflexão sobre a nossa própria vida. Quem vai mais agora? Vou colocar minha mãozinha aqui. Vai lá, Larissa. Olha, eu tive que escolher, porque assim, a gente não vai ficar falando os dois, você já falou tudo, mas assim, tanta coisa me chamou a atenção, tanta coisa nos faz refletir. Se a gente começar, porque até no princípio mesmo de Hebreus 4, quando ele diz um descanso sabático para o povo de Deus, veja o convite, né? Quando ele começa com essa promessa, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E assim, eu não vou ler tudo, mas o que eu digo assim, as palavras dele estão tão claras, o convite dele é tão poderoso, dizendo, gente, olha, eu quero que vocês venham, eu quero o bem de vocês, eu quero que vocês estejam comigo, eu quero levar vocês para outro nível, para outro patamar, para vocês saírem do peso, da descrença, né, de uma vida infrutífera. Então, assim, ele faz um convite tão, tão, tão amplo e dizendo, olha, aquele que não vier para outro patamar, acordem, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Então, assim, isso é que eu olho. Ele aqui, às vezes, no Novo Testamento tem muitas parábolas, né? Mas aqui não é parábola. Aqui é uma palavra direta, né? Assim, assim, não tem mais nem menos, né? É assim, ó, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, é aqui. Então, isso que eu queria dizer, assim, primeiro essa extensão desse convite, que é para todos, e do nosso papel diante disso, em relação às pessoas, é falar essa palavra, né? E talvez, mas pelo menos me tocou mais o coração, é que às vezes eu esqueço até de Hebreus. A gente fica nos evangelhos, às vezes a gente fica no Antigo Testamento, e Hebreus é uma palavra também de exortação, de convite e exortação, como é importante. Então, assim, eu estou relendo, mas vendo com você com outros olhos, assim, meu Deus, a importância dele para o povo de Deus, que são todos, mas aquele que crê que a gente, né, ter essa coisa do ide e da gente também estar se exortando para a gente estar realmente não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Era isso que eu queria pontuar. Amém. Quem vai mais? Cadê vocês? Cadê vocês, minha gente? Vamos ler. Aí a gente entra direto, né? Quando ele fala do crescimento espiritual, né? Porque você abriu no 4 para que a gente entendesse no 5º a importância do crescimento espiritual, né? Então ele coloca, não, mas vocês são tudo leitinho ainda, assim, não estão atentos. Minha gente, acorda que vocês têm que estar entendendo muito mais disso, né? A maturidade espiritual chama vocês têm que... É um complemento, é uma coisa interligada à outra, né? Ele fala
disso tudo no 4, e aí depois ele diz, mas vocês não entenderam nada? Vocês são tudo bebê ainda? Então cresçam, se aprofundem na minha palavra, vão fundo. Amei essas suas referências aí, ao ouvido, a tudo que a gente diz assim, não está escrito aqui, mas ele faz a correlação da importância, porque você ouve, né? Uma das coisas que hoje faz parte da minha oração, quando eu oro por qualquer pessoa, Senhor, abre os olhos e ouvidos espirituais para que a pessoa possa enxergar, a pessoa está ali conversando com a gente, está pedindo oração, mas não está enxergando, não está ouvindo. Então, assim, é muito forte, né? É tudo assim, interligado, Kátia. Eu fico sempre assim, às vezes a gente não fala porque está assim, absorvendo, isso está entrando no coração da gente, né? Porque isso você entende quando isso vem do coração. E aí, quando o coração entende, é que essa maturidade espiritual se instala na gente, né? Então, não é dito oficialmente aqui, mas, para mim, o entendimento do crescimento espiritual vem com o nosso coração, quando as coisas acontecem no coração, que aí a gente entende essas coisas, aí elas se fazem, né? Então, eu complemento diretamente o que minha amiga falou aí, porque a gente precisa deixar nascer aqui dentro, né? É isso aí. Amém, amém, é isso mesmo, né? Buscar crescer. Ficou mudo, Kátia. Estava mudo. Estava falando aqui, sim, a gente tem que buscar crescer, né? Não para a gente ser muito sabido, mas para a gente buscar a conexão com o Senhor, né? Eita, Deus amoroso. Larissa, tu levantasse a mão agora ou esquecesse de baixar? Esqueci de baixar. Então, quem vai aí? Aqui. Deixa eu Não estou apertar, ouvindo por causa do eco aqui. Quem vai? Quem vai? Bora, minha gente, não é possível que essa palavra não tenha mexido com você. Fala sério, a exposição aí, tá tudo exposto, Deus fala. Kátia, eu queria só rapidinho aqui, eu sei que eu já falei, mas se puder ser um minutinho só, rapidinho, em relação ao descanso, né? Que até Cessa colocou aqui um comentário, assim, que o descanso, também ele falava sobre o descanso físico, né? Porque ele ensina que ele fez as obras em 6 dias e no 7º ele descansou, né? E eu também percebo o descanso aqui de 2 formas, né? Tanto Deus também nos alertando, olha, tira um dia para você precisa descansar. E às vezes a gente entra num ritmo de trabalho, né? E a gente precisa fisicamente descansar, porque a gente não dá conta de tudo. Então, eu vejo Deus também nos ensinando nisso, nessa questão do descanso, de você tirar um domingo mesmo, ou um dia para você botar os pés para cima e ficar, né? Isso faz parte da nossa vida. E também aquele descanso espiritual, que vem quando você vive em obediência, porque aí nesse texto ele falou muito essa questão, para mim foi muito assim a questão do descanso que vem pela obediência e pela confiança. No obedecer e no confiar, eu encontro descanso para a minha alma, né? Para o meu espírito. E o descansar físico é outra coisa. Assim, são 2 descansos que eu vejo que ele nos ensina. O descanso espiritual, quando você está numa situação assim, e você, meu Deus, tá numa tempestade no mar, né? E como Jesus fez, né? Ele deitou e descansou. Então, eu acho que é esse ensinamento também. No meio das turbulências, no meio dos problemas, a gente confiar, obedecendo, né? Confiando, a gente encontra esse descanso nele, né? Era só isso assim que eu queria falar. Maravilha! Importantésimo, né? A gente aprender que foi Deus que fez o dia e a noite, né? E de noite ele apagou os luminares para a gente
descansar, ele está preocupado com a gente, sim. Às vezes eu acho que até um mal dessa geração, né, ficar sempre naquela avidez, né, de noite, ali fazendo multiplicar o seu tempo, mas é palavra sábia essa, né? Alguém mais quer falar aí antes que a gente feche, minha gente? Estamos chegando no finalzinho. Vai alguém? Vai não, então tá bom. Aninha, quer fechar a gente em oração? Aninha deu uma palavra maravilhosa ontem, nem sei se foi gravada lá, não sei, para não deixar o povo aqui com um gostinho de quero mais aí, não ter. Mais uma palavra maravilhosa no Feminina. Parabéns e obrigada, Aninha. Fecha a gente aí em oração. Amém, amém. Foi tudo muito bom mesmo ontem. A pastora Denise está aqui, viu? Se você não viu, se ela quiser terminar orando aí, porque eu sei que... Não, Ana, fica à vontade. Tá certo, querida. Olha, vamos lá, né? Ai, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, porque o Senhor nos ensina tanto, Deus. Eu acho, assim, tão incrível como a gente já lê a palavra, né? Já escuta a tua palavra, mas quando a gente senta para aprender, o Senhor não nos deixa vazios, assim. O Senhor sempre nos ensina algo, Deus. Queremos te agradecer, Jesus, porque tu és esse sumo sacerdote, alguém, assim, aquele a quem a gente pode se aproximar e receber graça e misericórdia para a nossa vida hoje, Deus, hoje. Obrigada, Senhor, porque nós temos livre acesso a Ti, porque não temos nada que nos separe, Deus. E mesmo quando pecamos, a gente pode se arrepender e se aproximar de Ti, meu Deus. Obrigada, Deus, por nos ensinar sobre o descanso, que o Senhor hoje, Deus, possa estar dando a cada um aqui, hoje, nesse dia em especial, um descanso na sua alma, um descanso no físico, na certeza de que o Senhor está à frente de tudo. O Senhor é o nosso bom Pai. Queremos te agradecer, Deus, por essas palavras, queremos te agradecer pelo livro de Hebreus, queremos te agradecer pelo estudo ministrado aqui por Kátia, Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo e capacitando ela cada vez mais, Senhor. E nos ajuda, Deus, como terminou esse capítulo, né? A fazer esse exercício constante, essa prática constante de te buscar, de ouvir a tua palavra, de estudar a tua palavra, para que a gente se torne forte espiritualmente e saiba discernir o bem e o mal nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, que o Senhor verdadeiramente cutuque o nosso coração, né? Com essa palavra, que nós possamos querer, desejar, né? Crescer, parar de tomar leitinho, comer carne sólida, a gente quer um feijão com arroz, a gente quer uma rabada, a gente quer um negócio forte aí, vamos embora. Amém. Amados, muito obrigada por estarem aqui. A gente vai se ver de novo domingo que vem, se Deus quiser. Vamos continuar nessa leitura de Hebreus. Amém. Vamos junto na busca de crescimento, né? Lembra, a gente precisa praticar, eu e você. Vamos junto nessa. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Beijos. Beijo.